Olá, povo bom. Toda adoração é aceitável a Deus? Será que todas as formas que nós apresentamos a Deus como adoração, especialmente no culto, adoração cultica, ela é aceitável a Deus? Esse é o tema de nosso vídeo de hoje. Vamos falar sobre a falsa adoração. E eu quero que você permaneça até o final para que você possa entender, e acredito que você entenderá, que muitas das práticas realizadas hoje em muitas igrejas são falsas formas de adorar a Deus. E será que Deus recebe esse tipo de adoração? Eu sou Marcos Alexandre, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Itauá, e você está no canal Ser Discípulo, onde nós temos primado por aprender, por compartilhar aprendizado bíblico, conteúdo bíblico de boa qualidade, conteúdo bíblico em que você vai aprender mais sobre a palavra de Deus, e isso como incentivo para que você possa servir melhor a Deus. O objetivo desse vídeo é levar você a entender que nem toda adoração pode agradar a Deus, pois há muitas distorções advindas do secularismo ou mesmo de boas intenções das pessoas que desagradam a Deus e atrapalham a verdadeira adoração. Certamente, temos vivenciado um problema que acontece no culto sem que percebamos. Que problema é esse? A idolatria. Qualquer prática que desvie a adoração de Deus, qualquer inovação cultica que não vise a glória do verdadeiro Deus, é um desvio de propósito que terminará em idolatria. João Calvino dizia que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Ou seja, até mesmo quando o verdadeiro Deus é adorado, podem existir problemas que tornam essa adoração desagradável e mesmo inaceitável a Ele. Isso é o que nós chamamos de cultuar de forma errada o Deus verdadeiro. Mas deixe-me especificar para você. Sempre haverá o perigo de distorcermos os elementos verdadeiros, sempre haverá o perigo de usar elementos que em si são aprovados de forma corrupta. É a tendência de corromper o uso de alguma coisa que por si mesma é legal, mas que por causa do uso se torna pecaminosa. Vemos alguns exemplos disso na Bíblia. Gideão, em Juízes 9, 24 a 27. Também Êxodo 39, dos versículos 1 a 31. E o caso da serpente em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4, como também em Números 21, versículo 9. Também há o problema da falta de sinceridade. O Senhor condenou o povo de Israel pela boca do profeta Isaías. O que é que ele disse ali? Esse povo só se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste apenas em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Isaías 29, versículo 13. Quando o que está nos lábios não está no coração, nossas palavras serão vazias e Deus não poderá aceitá-las, ainda que a aparência exterior seja muito correta. A palavra temor no texto pode ser tomada no sentido de adoração, ou seja, uma adoração que consiste somente em mandamentos aprendidos maquinalmente, que não podem, de maneira alguma, agradar a Deus. Deus, queridos, quer toda a nossa vida diante dele. Se quisermos viver segundo a palavra dele, devemos amá-lo de todo o coração, de toda a alma, com todas as nossas forças e com todo o entendimento, conforme Jesus disse em Lucas 10, 27. A adoração que ele requer de nós é aquela que se traduz em espírito e em verdade, conforme João capítulo 4, versos 23 e verso 24. Também quero dizer a você que Deus rejeita as influências seculares. Nós podemos observar isso no caso de Davi e Uzá. 1 Samuel 6, versículos 6 e 7. Ali o principal erro de Davi foi copiar a inovação dos filisteus e transportar a arca
em um carro de boi. A arca deveria ser transportada pelos levitas. Isso estava claro na palavra de Deus. 1 Crônicas 15, verso 15 fala sobre isso. Mas Davi deve ter achado mais prático e interessante trazer a arca num carro de boi. E deixa-me dizer para você, foi um desastre. Ao copiar os filisteus, Davi trouxe a tragédia para perto de si. Ou seja, copiar as técnicas dos ímpios nunca foi uma atitude sábia ao povo de Deus. Deus não só advertiu ao povo de Israel para que não copiasse os pagãos, como também ordenou que destruíssem todos os lugares de culto pagão. Deuteronômio capítulo 7, versículos 5 e 12, versículos 2 e 3. Mas atenção, quero chamar aqui sua atenção. É claro que isso é uma ordem que deve ser entendida dentro do seu contexto, mas que, de qualquer modo, deixa claro que o caminho do crente passa longe do caminho do mundo em termos de adoração. Por mais que as técnicas mundanas pareçam ajudar a igreja e ajudá-la a crescer, ou tornem o culto mais agradável, mais interessante para as pessoas, elas não garantem a bênção de Deus. Ao contrário disso, todas as vezes que a igreja quer imitar o mundo para inovar, ela sairá perdendo. Então, de forma prática, eu quero considerar com você agora as principais influências seculares que podem ser identificadas no culto dos nossos dias. A primeira delas é o existencialismo. As pessoas procuram o culto a fim de conseguirem algo para elas mesmas. Acima de tudo, desejam se sentir bem. A bênção toma a frente da adoração e o culto deve produzir algo diferente na pessoa. Segundo a visão existencialista, se o culto não produzir algo de diferente na vida da pessoa de forma instantânea, ele não tem valor. A outra distorção é o humanismo. O humanismo é um sistema de pensamento no qual o homem e os seus interesses ocupam o centro de todas as coisas. As pessoas esperam que cada parte do culto satisfaça algum desejo particular seu. O que importa é a busca pela felicidade e o que menos tem importância é a santidade. O sentir-se bem é elevado à mais alta categoria, enquanto que o comprometimento desce à mais baixa categoria. A lei da satisfação pessoal predomina nesse tipo de culto e cada indivíduo pensa mais em si mesmo do que no grupo, do que na igreja e muito menos em Deus. Assim, se Deus existe, ele tem a obrigação de satisfazer os nossos desejos, pois é como se Deus existisse por nossa causa e não nós por causa dele. O culto humanista dos nossos dias não pensa primeiro em Deus ou em como ele deseja ser adorado, mas no homem e em como ele pode se sentir melhor no culto. Uma outra prática errônea é o pragmatismo. O pragmatismo ensina que pensamentos, ideias e ações só têm valor em termos de consequências práticas. Assim, não há qualquer conjunto fixo teórico de valores. Todos os valores são testados de acordo com o seu resultado prático. Logo, a verdade não é fixa nem imutável, mas depende da circunstância, sendo determinada pela sua praticidade em termos de resultados. Em alguns casos, o pragmatismo cai no utilitarismo, que consiste na busca do que é útil, no sentido do que traz prazer. Uma das características fundamentais do pragmatismo é o relativismo, ou seja, não existe uma verdade absoluta. A verdade de alguém não precisa ser necessariamente a verdade de outrem. O que funciona em cada caso é a verdade naquela situação. A liturgia cristã sente-se influenciada pelos conceitos pragmáticos, principalmente em se tratando em suas formas. Se algo funciona, é verdadeiro. Se a igreja enche, o meio utilizado é válido, sem importar se é biblicamente lícito ou não. Não é a vontade de Deus quem decide o que deve ser feito. É o que dá resultados, independente do que a Bíblia diz. Eu quero trazer alguns exemplos para que você entenda melhor. O que as pessoas têm feito para encher as igrejas? Alguns líderes têm usado alguns artifícios. Exemplo, jogo de luz, fumaça artificial, pancadão, uma espécie de igreja boate.
culto para promover encontros amorosos, a Igreja da Azaração, Vale Tudo, MMA, Zumba, Igreja Academia, mesas para alimentação, bebidas, garçons circulando no momento do culto, é o que a gente chama de igreja bar ou igreja lanchonete, etc. Queridos, tudo isso parece muito interessante e atrai muitas pessoas. Só tem um pequeno probleminha. Não é bíblico. E se não é bíblico, não é aceito por Deus. Uma outra distorção é o hedonismo. A expressão hedonismo vem da palavra grega hedone, que quer dizer prazer ou deleite. E nesse sistema, o principal ou mesmo o único alvo da vida humana é a obtenção do prazer, paralelamente à tentativa de evitar a dor ou o sofrimento. Assim, todos os recursos são lançados para que a dor seja evitada e o prazer, que representa ou é o alvo da felicidade, seja alcançado. Existe uma relação direta entre essa forma de pensar e a prática comum em muitas liturgias, em muitas igrejas. O prazer e o sentir-se bem são almejados, é o mais importante no culto. Então, muitas igrejas são decoradas como se fossem o céu, onde todo tipo de enfeite sugere paz e tranquilidade, e todo tipo de sensação ruim, como por exemplo a tristeza pelo pecado, é totalmente lançada fora, tanto do ambiente como também da mensagem. O que se torna importante ali? A vitória e a realização pessoal. Elas são os ingredientes apelativos desse tipo de culto. O hedonismo se manifesta também na falsa afirmação teológica de que o crente não pode passar por dificuldades, não pode ter doenças, pois essas coisas são ruins, causam dor, e os crentes são mais que vencedores em Cristo e por isso merecem uma vida melhor. Nada que possa levar as pessoas a se sentirem mal deve ser mencionado nesse tipo de culto. Não se fala em pecado ou em santidade de vida. Por fim, temos o racionalismo. Os sistemas filosóficos citados acima são todos antirracionalistas, mas isso não significa que o racionalismo filosófico seja a melhor solução para o culto. De certa forma, o culto que oferecemos a Deus é um culto racional. Romanos 12, verso 2 fala sobre isso. Pois existe uma necessidade indiscutível de se usar a mente no culto. Somente o culto inteligente é aceitável a Deus, foi o que disse John Stott. Entretanto, o que eu levanto aqui por racionalismo se caracteriza pela crença de que é possível obter a verdade contando unicamente com a razão. Neste caso, a razão é a melhor maneira para tomarmos conhecimento da verdade religiosa. Logo, os princípios do racionalismo são muitas vezes aplicados no culto cristão, quando se exclui toda possibilidade de manifestação sobrenatural ou mesmo de sentimentos e sensações que contrariem a razão. Muitos dos cultos cristãos são tão racionalistas que não deixam espaço para a presença de Deus. A verdade é que as liturgias de nossos dias, elas estão cheias de existencialismo, de humanismo, de pragmatismo, de hedonismo, de racionalismo e diversas outras distorções advindas do secularismo. A igreja tem copiado o mundo em quase tudo. Copiamos as músicas, copiamos as vestimentas, copiamos a linguagem, o linguajar, copiamos as práticas e por aí vai. É impressionante como estamos longe do padrão estabelecido por Deus, por Jesus. Ele disse que deveríamos ser sal e luz, Mateus 5, 13 e 14. A principal característica desses dois elementos é que eles influenciam o ambiente onde eles estão, e isso faz parte da própria essência deles. Mas a igreja de hoje influencia bem menos o mundo do que é influenciada por ele. O resultado de tudo isso é óbvio: não há adoração. E quando não há adoração, estamos sozinhos no templo. Como disse um amigo pastor, o problema maior não é tirar as pessoas do mundo, é tirar o mundo das pessoas. Sem Deus, sem sua presença santa e abençoadora, ainda que milhares de pessoas estejam num templo, tudo o que ali é feito ou praticado é apenas entretenimento do homem. Se as igrejas estiverem mais preocupadas com entretenimento, acontece o que denominamos por icabode,
ou seja, a glória de Deus vai embora. Quando perdemos a presença de Deus, todos os benefícios da presença dele também vão embora. A capacidade de nutrir, edificar, desafiar e iluminar os membros da igreja no que diz respeito à espiritualidade. São incalculáveis as bênçãos que perdemos e o prejuízo espiritual que sofremos quando oferecemos um culto distorcido, influenciado pelo secularismo. Precisamos ter cuidado para não acontecer conosco o que aconteceu com aquela igreja em Apocalipse, onde Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você e você comigo. Aquele texto é dirigido à igreja, aos cristãos, aos crentes. Temos que ter cuidado para não expulsarmos com os nossos atos do culto público aquele que merece ser cultuado. E esse é Deus, e esse é Jesus, e esse é o Santo Espírito. Vamos orar? Pai, te louvamos pela tua misericórdia sobre nós e pelo ensinamento de tua palavra. Que ele seja caro aos nossos corações e mentes. Assim oro em Cristo Jesus. Amém. Estamos quase finalizando a nossa série. Na sexta-feira teremos o nosso último vídeo sobre as doutrinas da graça. E na próxima semana já iniciaremos um novo módulo de estudos bíblicos. Permaneça conosco, deixe aí os seus comentários, eles são importantes, e eu ainda espero mais sugestões, para que a gente possa pensar em novos temas posteriormente. Deus abençoe você em Cristo Jesus.